a obra tem muita oralidade. Então, você entendendo o contexto daquele texto, às vezes uma ou outra palavra que você fale, que você não sabe o que quer dizer, ou então às vezes a gente até trabalhou, mas o menino esqueceu o que ela quer dizer, não tem tanto problema, assim, porque ele trabalhou tanto aquele texto que ele já vai narrar com emoção, com a alma. Guimarães Rosa, ele pegou a musicalidade, a entonação da língua falada lá, né? Daquela região, né? Então, muitas vezes, para os meninos, não é tão difícil, porque ao ouvir o texto, eles já se identificam com aquela linguagem. Territórios sociais. Territórios sociais. Tapera de Arraial. Ali na beira do rio Pará, deixaram largado um povoado inteiro. Casas, sobradinho, capela, 3 vendinhas, o chalé e o cemitério. E a rua, sozinha e comprida, que agora nem mais é uma estrada, de tanto que o mato a entupiu. Ao redor, bons pastos, boa gente. Terra boa para o arroz. E o lugar já esteve nos mapas, muito antes da malária chegar. Ela veio de longe, do São Francisco. Um dia, pegou o caminho, entrou pela boca aberta do rio Pará e pegou a subir. Cada ano avançava um punhado de léguas. Mais perto, pertinho, botando medo no povo, porque era sezão da brava, da tremedeira que não desamontava, matando muita gente. Talvez que até aqui ela não chegue. Deus há de. Mas chegou. Nem dilatou para vir, e foi um ano de tristezas. Em abril, quando passaram as chuvas, o rio, que não tem margens e nem tem beiras, que cresce num dia, mas demora mais de mês para minguar, desengordou devagarinho, deixando poços redondos num brejo de ciscos, troncos, ramos, gravetos, cardumes de mandis apodrecendo. E então, houve gente tremendo com os primeiros acessos da sezão. Talvez que para o ano ela não volte, vá-se embora. Mas ficou. Quem foi-se embora foram os moradores. Os primeiros para o cemitério. E os outros por aí afora, por esse mundo de Deus. As terras não valiam mais nada. Era pegar a trouxa e ir deixando depressa. Os ranchos, os sítios, as fazendas por fim. Quem quisesse que tomasse conta. A gameleira, fazedora de ruínas, brotou como raizame nas paredes desbarrancadas. Os passarinhos espalhavam sementes novas. Os morcegos das lapas se domesticavam na noite sem fim dos quartos, pendentes nos caibros, como artistas de trapézio. E aí, então, taperização consumada. O povoado fechou-se em seus restos, que nem o coscourão cinzento de uma tribo de marimbondos estéreis. Olá, eu sou Robson Santo e este é mais um Territórios Sociais. E hoje nós começamos o nosso episódio com a introdução ao conto Sarapalha, do livro Sagarana, de João Guimarães Rosa. Eu tenho o prazer hoje de 3 convidadas brilhantes, Elisa Almeida e Dora Guimarães, e Maria Antônia, que foi essa contadora de história que começa com esse conto, e ela que faz parte do projeto Miguelim. Sejam todos muito bem-vindos ao projeto Miguelim e ao universo de João Guimarães Rosa. Eu gostaria de começar, Dora e Elisa, para a gente começar esse bate-papo, que vocês falassem um pouco do projeto Miguelim, qual que é o objetivo, como que funciona, quem que financia esse projeto, desde quando ele existe.
Esse projeto existe há quase 30 anos e por ele já passaram mais de 10 gerações de miguelins, né? Porque a proposta é que os jovens e crianças fiquem no grupo, eles entram com 9, 10, 11 anos e podem ficar até encerrar o ensino médio. Então, aqueles que ficam mesmo o tempo todo ficam, né, quase 10 anos no grupo. E quando eles encerram o ensino médio, a gente já está com outra turma formada. Então, é isso que a gente chama de geração. Então, a gente já está na 11ª, né, Dora? 11ª geração. E a ideia é trazer para dentro do Museu Casa Guimarães Rosa, que é um museu que existe lá em Cordisburgo, é a casa que o Guimarães Rosa nasceu e viveu até 9 anos. E essa casa virou museu e ele é muito visitado. Então, a ideia é trazer a obra do escritor de forma viva para dentro do museu, né? E é um projeto que a gente sabe que é inédito. E ele, ao mesmo tempo em que traz essa obra viva, forma os jovens, né? Então, é muito forte para esses adolescentes esse contato próximo com trechos da obra do Guimarães Rosa. E toda a questão das visitas guiadas, né? O museu é muito visitado e eles têm que aprender a enfrentar todo tipo de público. Então, além de fazer a guia normal do museu, eles encerram narrando de cor um trecho, assim como a Maria Antônia nos mostrou agora. Ah, que legal. E como que é feita a seleção desses contadores de história? Olha, no início a gente tinha todo um trabalho de ir nas escolas e pedir indicação, né, para os professores. A gente tinha uma pedagoga como aliada, pedir indicação daqueles meninos que tinham o perfil, assim, né, para se tornar um miguelim. Mas depois de tantos anos, a cidade não é grande, então o projeto já é conhecido. Então, quando a gente abre nova turma, a gente mal precisa de divulgar nas escolas, assim, não precisa mais da indicação, assim, porque já vem. Tem fila de gente querendo. A gente não consegue, eu e Dora, a gente não consegue atender a toda a demanda. A partir de qual série? Olha, a partir de 9 anos, 8, 9 anos, basta, quer dizer, o importante é que o menino esteja bem alfabetizado, com uma leitura razoável, sabe? Porque os textos são preparados como o autor escreveu, né? Eu e Dora temos o trabalho, assim, de selecionar na obra aquilo que é narrável, vamos dizer assim. Porque tem trechos do Guimarães Rosa que são bem complexos e que a gente acredita que não dá para ser trazido para a oralidade assim tão facilmente. Então, a gente seleciona os mais narráveis e é esses que o menino vai trabalhar, mas sempre a partir da leitura, né? Vai aprender primeiro a ler em voz alta aquele texto, com expressão, né? Com entonação, com pausas. Só depois é que ele vai passar pelo processo de memorizar. Então, é isso. Como que surgiu essa ideia? O museu existe há 30... Museu 74, né? Desde 74? 74. 50 anos. Ano passado ele fez 50 anos. Quase foi a reforma. Começou em 70, não foi não? 70? 70. Então 56 anos. Ano passado ele não fez 50 anos, o museu. Então foi 50. E aí, quando há 30 anos nasceu a ideia de, poxa, a gente precisa de ter os guias contando as histórias, vamos trazer essas pessoas, essas crianças para fazer esse papel. Quem que teve essa ideia? A coisa não aconteceu assim de uma forma, sabe, diretiva, assim, não. Tão planejada, né? Aconteceram. Acontecendo, né? As coisas aconteceram, né? Porque a doutora Kalina Guimarães, prima do Guimarães Rosa, ela conviveu com o Guimarães Rosa, né? E ela, a vida toda, ela passou em Juiz de Fora, ela era médica em Juiz de Fora. E quando ela estava para se aposentar, ela foi a Cordisburgo e ela encontrou o museu um pouco abandonado. Então ela pensou em
depois de aposentada, ela voltar para Cordisburgo e refazer o museu, né? E ela tinha também o projeto de trabalhar com as crianças de Cordisburgo. Então ela volta, consegue verba, restaura o museu, e ela começou então a reunir com os meninos jovens e falar de Guimarães Rosa, falar da obra e prepará-los para serem os guias do museu. E ela ficou sabendo, né? Ela é minha tia, e ela ficou sabendo que eu narrava Guimarães Rosa. Na hora ela não acreditou, falou, como? Não tem jeito de narrar Guimarães Rosa, né? Então Elisa e eu, nós íamos apresentar uma noite de contos no Palácio das Artes, da Sesquiate, e quando a gente narrava textos de vários autores, entre eles Guimarães Rosa, né? Elisa, por exemplo, narrava o primeiro encontro de Reobaldo de Adorim. Então, eu convidei a tia Carlina para nos assistir. E quando ela viu Guimarães Rosa narrado, ela falou, ai, gente, então dá para narrar. Então, ela aí pensou, nós duas dávamos oficinas para formação de contadores de história, então ela nos convida para ir preparar uma turma para começar a narrar Guimarães Rosa, né, os textos de Guimarães Rosa. A gente deu a primeira oficina, ela convidou os jovens de segundo grau, de ensino médio, né? A gente deu a oficina, só que eles já estavam na fase de sair de Cordisburgo, né, para estudar ou trabalhar. E ela, então, nos chama de novo para fazer outra oficina para meninos de 10 anos, 10, 11 anos. Então, na época, eu falei para ela assim, é impossível, como é que nós vamos preparar, você vai preparar meninos 11 anos para contar Guimarães Rosa? E ela falou, não, vocês dão oficina e eu me viro com eles. E realmente, né? Porque a nossa oficina, na época, não era dirigida à obra de Guimarães Rosa, era por formar contadores, né, de qualquer texto, de qualquer, né, de qualquer conto de tradição oral, fábulas, né? E aí, então, ela começou, então, a dar textos para eles preparar. Quando eu voltei lá um tempo depois, já tinha meninos narrando, sabe? Então, ela começou esse trabalho, né? E eu ia lá de vez em quando para ajudá-la, e depois ela chamou novamente para formar outro grupo, mas logo em 2000 ela começou a ter Alzheimer, começou a ter problema de memória, então eu assumi a direção do grupo, porque ela já não estava mais dando conta, né, de segurar o trabalho. E depois Elisa foi também, né? E nós duas aí íamos de 15 em 15 dias a Cordisburgo para formar novos grupos e acompanhar o trabalho deles, sabe? Então a coisa foi assim surgindo, sabe, espontaneamente, sabe? De uma forma assim despretensiosa. A gente não tinha noção do alcance que isso ia ter, né? Porque na realidade isso aí o nosso trabalho, né, com esse projeto, ele já foi para outros lugares para formar novos grupos. Elisa e eu já formamos grupos em Morro da Garça, André Quissé, São Paulo, né? Então a coisa ampliou, sabe? E todo mundo queria narrar Guimarães Rosa, se encantou com a narração, porque realmente o texto, na fala do narrador, ele cresce, né? O narrador dá um toque a um texto que já é rico, né? Mas o narrador, né, de alguma forma, ele faz o texto ter mais vida, né? Podemos dizer assim. E para essas crianças, assim, o texto do Guimarães Rosa ele é muito complexo para qualquer um, né? E como que as crianças, quando são impactadas pelos textos do Guimarães, como que elas reagem, como que é o entendimento delas sobre a obra? Então, conforme eu te disse, a gente escolhe os textos
né? Não só esses que a gente considera mais narráveis, mas a gente vai dando primeiro os mais simples quando os meninos estão começando. A gente costuma começar com textos da novela Campo Geral, que é justamente a novela que conta a história do personagem Miguelim, né? Que deu nome ao grupo. E como a gente vai fazendo aquele trabalho devagar, assim, até chegar no texto, a gente contextualiza primeiro a obra, sabe? Assim, essa novela se trata disso, disso e disso. Atualmente, assim, muitos deles já chegam no grupo já tendo ouvido alguma apresentação dos Miguelins mais velhos. E a gente também faz esse movimento. Agora mesmo eu estou com uma turma de pequenininhos que estão iniciando, eles ainda não receberam a camiseta, eles só recebem a camiseta para entrar no grupo Miguelim, né, essa que está com a Maria Antônia, quando eles já têm pelo menos 3 trechos memorizados e quando eles também já aprenderam a guiar, a levar o turista em todos os cômodos do museu e explicar, né, o que está acontecendo ali naquela parte da exposição, que tem uma exposição permanente lá em cima da obra do Guimarães. Então, quando eles ganham essa camiseta, é que eles entram realmente para o grupo. Eu estou com uma turminha que ainda não recebeu as camisetas, né? Mas eu já convido alguns alunos que já são miguelins para virem narrar para eles os textos que eles estão começando a aprender, sabe? Então, esse é um movimento que a gente faz. A gente também narra para eles e, aos poucos, eles vão tomando intimidade com aquela... né, com aquele trecho, com aquele texto, com aquela história. É claro que volta e meia tem uma palavra difícil, a gente lança a mão, não sei se você sabe, tem um léxico que foi feito, né, por uma pesquisadora estudiosa lá da USP, que faleceu já, a Nilce Santana. Ela fez um léxico numa época que não tinha ainda internet, ela recolheu todas as palavras inventadas pelo Guimarães Rosa na obra toda e fez um léxico. Então a gente também recorre a esse léxico. Que legal. Mas eu acho que acontece também uma coisa interessante, assim, a obra tem muita oralidade. Então, você entendendo o contexto daquele texto, às vezes uma ou outra palavra que você fale, que você não sabe o que quer dizer, ou então às vezes a gente até trabalhou, mas o menino esqueceu o que ela quer dizer, não tem tanto problema, assim, porque ele trabalhou tanto aquele texto que ele já vai narrar com emoção, com a alma, assim, ele já está com a entonação daquilo, então uma palavrinha ou outra é até um desafio para quem está ouvindo, né, assim, de querer entender o que é e pesquisar depois aquela palavra, né. E é curioso, você falou já tem 10 gerações de miguelins, então muita gente já passou pelo projeto e que ainda mora na cidade. Tem uma mudança na linguagem dessas pessoas de Cordisburgo em relação ao mineiro, vamos chamar de o mineiro não rosiano. Tem expressões que eles já adquiriram e que hoje pra gente é muito diferente e para vocês não é do nosso do vocabulário. Os próprios contadores de história? Sim. Volta e meia, né? Eles passam a usar expressões que estão ali naquele texto, usam numa situação assim. E que vai criando um dialeto, assim, que se a gente for conversar com... que legal. Isso acontece. E acontece também, eu não sei, né? A Dora contou a história aí da Kalina. O que a gente percebe também é... Porque você pensa, 10 gerações, né? O ano que vem a gente já vai fazer 30 anos de grupo. Então, são muitas famílias que acompanham esses jovens, né? Então, o menino vai preparar um texto, ele treina em casa. A mãe e o pai, às vezes, estão lá ouvindo. Tem um evento anual, não sei se você já ouviu falar, tem um evento anual que acontece em Cordisburgo, que é a Semana Rosiana. Sim. Vem gente do Brasil inteiro. E os miguelins estreiam apresentações novas de narrações, né? De acordo com o tema, a gente tenta colocar dentro do tema daquele ano e tal. E as apresentações são muito procuradas. Então, você vê de novo, junto com os turistas que vieram de São Paulo ou do Nordeste, vem muita gente de São Paulo, de Belo Horizonte, vem de muitos lugares, mas aí, junto com aqueles turistas que estão doidos para ouvir o Grupo Miguelim, que já conhecem, já ouviram falar e tal,
as famílias vão todas orgulhosas que o filho está ali narrando. Então, mais uma vez, eles vão ouvindo. Então, eles vão ouvindo essas histórias. E então você percebe que a literatura, que é considerada uma literatura difícil, que a gente sabe que a maioria das pessoas de Cordesburgo não lê, né? É igual em muitas cidades do Brasil, você não tem a formação de leitor de literatura. Cordesburgo é a mesma coisa. Mas ali, com esse projeto, você tem essa possibilidade da literatura ir aos poucos chegando neles através da voz dos miguelins, das vozes dos filhos, ou de um sobrinho, ou de um, né? Então é um movimento bem interessante, assim, né, Dora, que vai acontecendo ao longo dos anos, assim, como que devagarinho a literatura vai chegando nas pessoas através da voz, né? Agora tem uma coisa também que acontece, é que Guimarães Rosa, ele pegou a musicalidade, a entonação da língua falada lá, né? Daquela região, né? Então, muitas vezes, para os meninos, não é tão difícil, porque ao ouvir o texto, eles já se identificam com aquela linguagem, né? Então, tem casos de miguelins que falam assim, eu fui conversar com a minha avó, e minha avó fala desse jeito, né? Então, eles, de alguma forma, eles já têm uma certa familiaridade com a obra. Com a linguagem. Com a música da obra, eu acho, né? Assim, com o sotaque, com o jeito de falar. Aqui o Guimarães Rosa fala nisso abertamente. E ele plantou os personagens dele nessa região ali do sertão de Minas. Então, ele era um cara muito atento, ouvia muito, né? Então, ele traz para dentro da literatura esse jeito de falar, né? Cordesburguense. Então, do cordesburguense e do mineiro. Então, para nós, é como se caísse como uma luva. Assim, inclusive, sabe? muita gente fala o seguinte, que mineiro que tem que narrar Guimarães Rosa. Então, quando você ouve um paulista, por exemplo, narrando um texto, a coisa, sabe? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É engraçado que não só narrar, mas eu li Jorge Amado na Bahia, na beira da praia, e é bem diferente de ler Jorge Amado aqui. E se você viver o lugar com aquela história, com aquela narrativa, traz mesmo esse clima que eu acho que o autor tá imprimindo na obra. E Maria Antônia, e como que você entrou no grupo? Já existia um desejo? Você começou com quantos anos? E como que a obra do Guimarães impacta na sua vida? Acaba que o Miguelin chegou a mim antes de eu entrar no grupo, porque meu irmão fez parte de uma geração do Miguelin, a geração anterior à minha. Aí eu lembro que quando eu era bem mais novinha, eu via muito meu irmão narrar. Meu irmão preparando o texto, ele indo para as apresentações, viajando com o grupo, e isso cresceu em mim um desejo muito grande de entrar pro grupo, até porque meu irmão sempre foi uma pessoa muito inteligente, falava muito bem, gostava muito do grupo. Então, cresceu em mim um desejo de verdade de entrar no grupo. Aí eu comecei a fazer parte do grupo Miguelin em 2021. Infelizmente, foi no auge ali da pandemia. A gente estava sem aula e nós íamos fazer oficina no museu com o Fábio. Aí, depois de um certo tempo, que eu fui para a turma da Dora. E atualmente eu sou Miguelin da turma dela. Como é que funciona? O Fábio, ele é um coordenador do projeto, mas também é um contador de histórias. Todos são contadores de histórias e ajudam na coordenação e administração do projeto. Todos somos contadores de histórias. Dora, eu, o Fábio. E o Fábio fez parte da primeira turma de Miguelins. E ele, né, diferente de muitos outros, porque o que acontece normalmente é que você sai do grupo, você vai fazer o Enem, você vai para uma faculdade, e a pesquisa que a gente tem, assim, não está formalizada, mas a gente tem mais ou menos essa noção, tem miguelins em todas as áreas. Não é dizer que o miguelin sempre vai fazer o português, o teatro, não. Tem em todas as áreas. Mas o Fábio, ele logo virou funcionário do museu e criou, depois que ele saiu do grupo, criou um grupo que chama-se Caminhos do Sertão, lá em Cordesburgo, que faz caminhadas ecoliterárias. Que legal. Que é muito legal, sabe? Então, ele nunca parou de narrar.
Então, logo aos poucos, ele foi entrando para a nossa equipe de coordenação e direção do grupo, e ele faz esse trabalho que é muito importante, que como ele está lá no museu direto, ele coordena essa parte de ensinar os meninos a guiar, sabe? A explicar, a receber o turista. Então, ele é nosso braço direito lá, né? E ele coordena os plantões. Ele faz a escala, né? E chama os meninos quando eles não vão, sabe? Então Quando tem um ônibus assim marcado de cima da hora, ele dá o grito, vem Miguelinho pra cá e tal. Existe um encontro de Miguelins de todas essas gerações? A gente fez um encontro quando completou 20 anos do Grupo Miguelin. Então, foi muito lindo. Então, veio o Miguelin de várias partes do Brasil para participar do encontro. E cada um deu o seu depoimento, né? Falou da importância que teve o Grupo Miguelin na vida dele, né? Então, foi muito rico. Foi emocionante o encontro, né? E a gente sempre encontra, porque como os pais continuam lá, eles estão sempre passando férias, passando feriados, né? Então a gente encontra com eles. E nessa semana rosiana quase que um encontro todos comparecem, anual, né? Isso, todos comparecem. Mas a gente fica sabendo da história de cada um, qual curso que está fazendo, o que já fez, sabe? Queria que você explicasse um pouquinho, não sei, Dora ou Elisa, essa marca, né? O Miguelin tem essa história da visão, né? De ter recebido óculos e ter enxergado o mundo de uma outra forma. Qual que tem algum significado essa marca sobre isso, sobre se expandir de horizontes do Miguelin? Tem a ver ali com a coisa do ouvir, sabe assim, essa palavra falada que te chega através do ouvido. Então aquela curva, aquele espiral é como se fosse o ouvido. Ah, legal. E o Miguelin é aquela bolinha lá no meio. Na verdade, a gente abriu uma concorrência, sabe? Para fazer essa logomarca, né, Dora? E aí legal. A pessoa que ganhou, foi até lá de São Paulo, ligada à USP. A gente tem um fã-clube muito grande lá na USP, ao projeto Grupo Miguelin, porque não sei se você sabe, lá no IEB, na USP, Instituto de Estudos Brasileiros, é onde tem o maior acervo do Guimarães Rosa. Então, desde o comecinho do grupo, a Kalina fez contato com eles, convidou-os a começar a frequentar a Semana Rosiana, e logo de cara eles abraçaram o projeto, assim, apoiaram, né, assim, e adoram, convidam os meninos para irem para a USP. Você imagina a experiência, porque a USP em si é maior do que Codesburgo. E aí, então, a gente abriu essa concorrência, né? Voltando ao assunto da logomarca, e uma pessoa lá da USP, filho de uma professora, né? Adélia Bezerra de Menezes. Ele que ganhou. Então, ele explica isso, assim, né? O conceito da marca é mais ou menos esse, né? É a audição. Porque eu achei muito legal essa explicação dele, porque realmente o projeto, né? Ele cria também desenvolve essa habilidade no ouvir, né? Que é uma coisa da escuta, que a gente tem isso meio atrapalhado nos dias de hoje, né? Bombardeio de coisas visuais. Agora mesmo, esse fim de semana, teve um evento lá no museu, eu fiquei impressionada, assim, como deu um clima, todo mundo ouvindo, né? Foi um evento, porque a gente está trabalhando com os pequenos, um texto que fala sobre a infância do Guimarães Rosa. E tem uns atores lá em São Paulo que vão montar um teatro em cima desse mesmo texto. Então, eles foram ao Cordesburgo mostrar as músicas, e a gente fez, então, uma apresentação entremeando as músicas e as narrações. Aí foram as famílias, e teve umas narrações um pouco maiores também. E aquele clima, então, você vai educando as pessoas a ouvirem, né? A escutarem. Então, é muito... Acho que é muito bacana. Mesmo quando tem apresentação no CAT, que é o Centro de Atendimento ao Turista, é um auditório com 200 pessoas na Semana Rosiana, existe esse silêncio, né? Essa tensão. Você percebe que as pessoas ficam realmente presas, né? Na narração. As pessoas que vão para a Semana Rosiana já vão com esse objetivo, né? Né? Não cai de paraquedas. Pegando até um gancho com isso, nem tudo é um mar de rosas, porque no dia a dia o museu é muito visitado, mas
também por escolas de adolescentes, às vezes crianças, e muitas vezes alunos que não têm o hábito de escuta. Então, acontece muito, né, Maria Antônia? No dia a dia, os meninos têm que receber todos da mesma maneira, eles têm que enfrentar isso. Então, eu acho que o projeto desenvolve também essa coisa da vontade, assim, sabe? Da coragem. Porque às vezes são crianças e adolescentes que estão ali, um ou outro você vê que está ouvindo, mas às vezes tem os meninos relatam. Tem alguns que querem atrapalhar, ficam zoando e, né? É o desafio. Isso aí é muito desafiador, mas ao mesmo tempo que pode ter uma turma de escola que te dá trabalho, pode vir um grupo de alguma região diferente, pessoal super interessado, querendo ouvir, prestando atenção. Até gente que se emociona ouvindo a obra. Acontece demais. Então tem só a parte mais difícil e tem a parte boa. Com certeza. Pra gente aprender a lidar com desafios. O que é mais desafiador para você? Não sei. Acho que é mais isso, de lidar com pessoas diferentes. Com opiniões diferentes. Às vezes uma pessoa que não tá interessada ali no passeio. Tá ali meio por obrigação, né? Sim. Nossa, principalmente jovem. É complicado. É fase, mas acontece bastante. Mas isso ajuda muito também para esses estudantes. Acho que, imagino que sobretudo lá em Cordisburgo mesmo, ter mais acesso, ter uma facilidade de acesso ao museu, a essa história do Guimarães Rosa, ter um escritor da cidade, um escritor do nome que é o Guimarães Rosa, isso deve trazer um certo orgulho para a cidade, para as escolas, para esses alunos, né? Eles passaram a valorizar a cidade, né? De 30 anos para cá, né? De se sentir orgulhosos de morarem numa cidade onde nasceu o maior escritor brasileiro. Né? Então, isso para eles é muito importante, né? Eles têm essa dimensão? Eles vão tendo aos poucos, eu acho. Porque, como a Maria Antônia falou, assim, o museu também é visitado por grupos de professores ou de pesquisadores que amam a obra, né? E que se emocionam e que querem ouvir mais. E aí eu acho que para o Miguelin é muito bacana, assim, trabalha a questão da autoestima, inclusive, né? Assim, quer dizer, ele teve todo um esforço, porque exige um esforço de concentração, de disciplina para você memorizar o texto. Ela contou aqui um trechinho pequeno, mas ela conta um trecho 4 vezes maior, né? Conta vários trechos maiores. Então, o Miguelin teve aquele esforço de deixar o texto bonito, fluindo na boca dele. Quando ele está diante de uma plateia que recebe aquilo muito bem, se emociona, bate palma, pede mais, é uma sensação muito boa assim, para ele, de saber que é um autor da terra dele que ele consegue transmitir e emocionar as pessoas. Né? Vale a pena trabalhar a autoestima. Enfrentar as escolas também com... Vale, compensa. É até bom para aprender a lidar com as diferenças, as dificuldades de cada um. Eu acho que o momento que eu senti, assim, mais valorizada mesmo, que eu tive meio que um choque de realidade, foi na nossa viagem para São Paulo. Que eu percebi, quando a gente chegou lá em São Paulo, o pessoal recebeu o grupo tão bem. Nos recebeu, assim, como artistas. Eu achei tão chique. Eu achei muito legal. E nós chegamos lá no Museu da Língua Portuguesa, narramos na USP, e o pessoal nos recebeu tão bem. Isso é muito gratificante. Mas vocês são artistas. Maria Antônia, qual trecho do Guimarães que mais te emociona e que você mais gosta de narrar? É muito difícil, eu gosto de muitos. Acho que um texto que eu tenho um carinho muito grande, principalmente porque eu vi meu irmão narrando ele, foi o Primeiro Encontro. É um texto que eu peguei há um bom tempo, foi o primeiro texto do Grande Sertão Veredas que eu peguei para preparar. Eu já conhecia por causa do Luiz, e eu gosto muito de narrar ele. O Primeiro Encontro, para mim, é dos meus favoritos. E ele tem uma linguagem tão tranquila de narrar, que você pode narrar em qualquer lugar, que o pessoal vai entender. E é maravilhoso. E vocês têm algum conto especial do Guimarães que motivaram vocês? Você é da família, né? Então já estava ali, já faz muito sentido você seguir os passos. Mas tem algum livro do Guimarães que falou, que vocês pensaram, poxa, eu tenho que seguir isso aqui, tenho que contar essas histórias? Eu gosto muito, estou narrando A Hora e Vez de Augusto Matraga.
Eu sou apaixonada por esse conto. Somos duas. Mas tem tanto, sabe, que até é difícil dizer qual que eu gosto mais, né? Mas eu gosto dos textos do Grande Sertão, né, que eu narro. Outros textos, como outros contos, como a história de Lélia e Lina, como Corpo Fechado, Dão Lalalão, né? Então são contos assim que te emocionam, que te dá prazer em narrar, né? A gente tem prazer em narrar. Isso é muito importante, né? Porque você passa isso para as pessoas têm prazer de ouvir, né? Você recomenda algum para quem está começando a conhecer a obra do Guimarães? Bom, eu sempre falo para começar com Campo Geral. Campo Geral. Mais simples, com as histórias mais tranquilas. É. É ótimo para narrar para criança, quando vai no museu e tem uma sala grande, a gente vai lá e narra algum conto do Campo Geral, algum textinho. Aí vocês têm contos específicos para determinado público. Por isso então, que é bom. uma turma de crianças, tem um conto para aquela que... Isso. Por isso que é legal você ter um repertório rico em textos. Que aí dá pra saber narrar em determinado tipo de grupo. Às vezes um grupo mais especializado, em Guimarães Rosa, alguém já tem costume, um grupo de crianças, pessoas que nunca ouviram o escritor. É interessante. Vocês sempre saem de Cordisburgo para fazer apresentações ou não? A maior parte do tempo está no museu? O grupo é convidado para fazer apresentações em muitos lugares. Talvez antigamente os convites eram maior número. Mais frequentes, né? Mais frequentes. Mas eles sempre são convidados para participar de eventos culturais em outras cidades, sabe? São Paulo teve uma época que eles iam mais até, não só na USP, mas às vezes escolas particulares de São Paulo convidam os meninos para fazer apresentações, sabe? E abertura de eventos culturais. Então, depende desses convites para eles viajarem, né? Quando a gente tem patrocínio, né? No início aí você tinha perguntado quem que mantém o projeto. A gente sempre está com algum projeto aprovado em lei de incentivo. Né? Atualmente a gente está sem patrocínio, o grupo. Mas a gente já teve, né, ocasiões com patrocínio, então teve ocasiões que no próprio conteúdo, o roteiro do projeto, a gente incluía uma circulação, né? Algumas apresentações dos meninos em outras cidades. Mas hoje está sem patrocínio por opção ou por... Não, porque a gente não está conseguindo captar. Entendeu? A gente tem o projeto de manutenção aprovado na lei estadual e na lei federal e já tem um tempinho que a gente está tentando captar e não consegue. Então fica aí um recado aí para as marcas mineiras, sobretudo, mas é um assunto nacional ou internacional. Marcas que quiserem ajudar nesse projeto, depois a gente vai pegar os contatos, porque não pode deixar um projeto desse sem patrocínio, né? Com certeza. Não podemos deixar isso acontecer. Voltando à questão das viagens, a gente também viaja, a Elisa e eu, para narrar em outros lugares, né? E não só Guimarães, autores diversos. Não, atualmente é só Guimarães. Atualmente. Né? Só não, né? A gente narrou já outros autores, mas atualmente a gente está mais com Guimarães Rosa. Por exemplo, agora em outubro eu vou para São Paulo. Atualmente eu narro com o ex-Big Lee, nós dois narramos juntos. A gente vai narrar em 3 lugares lá em São Paulo. A Hora e Vez de Augusto Matraca. Né? Então, com isso também a gente vai divulgando, né, a obra e estimulando as pessoas a narrarem, né? A narrarem não, a lerem os textos dele, né? Como que vocês veem hoje no Brasil, na literatura? Como que o jovem hoje, há quem diga que o jovem lê menos hoje, acho que todo mundo lê menos hoje do que antes. O que falta para a gente ter um país de leitores? Ou então o que sobra, né? Acho que a concorrência ótima resposta. Tem muita coisa. A concorrência das redes sociais é muito desleal, né? Puxa vida. Acho que é muita sedução, né? Que está ali à mão o tempo inteiro. Eu acho que passa por aí, assim. É claro que
programas de incentivo à leitura literária, você praticamente não tem, né? E não é uma coisa simples você, na educação, você estimular um jovem, uma criança a pegar um livro, né? Então, acho que são muitos fatores, né? Mas eu sinto que a luta é maior e mais árdua por causa das redes sociais, que trazem tudo muito rápido, muito fácil, na telinha ali. Então, eles aprendem... É leitura, mas é aquela leitura, né, de pequenos... E mesmo para o Grupo Miguelinho atualmente preparar um texto, tá difícil, sabe? Enquanto os antigos, que não tinham toda essa redes sociais e celular e tal, eles preparavam um texto de um dia para o outro ou em uma semana, agora estão levando 2 meses, sabe? Muita dispersão, né? Uma dispersão total, sabe? Mas ao mesmo tempo, e eu gosto sempre de olhar por um lado bom que as coisas podem oferecer, é que para contação de história podia ser uma ótima ferramenta, né? Assim, você ter contadores de histórias em espaços virtuais. Então você deixa de falar apenas no espaço físico, por causa do museu, e coloca isso para o mundo. Tem alguma ideia sobre isso de, olha, vamos criar aqui o Miguelinho, vamos chamar o Miguelinho online? Sabe que na época da pandemia, a gente teve essa ideia de gravar textos que a gente sabia e mandar para as pessoas, né? Então, manda outro. A gente gravava e mandava outro. Então, foi uma experiência muito legal, né? A USP mesmo fez uns podcasts, né? Que a gente participou, os miguelinhos participaram. As próprias Semanas Rosianas, elas aconteceram online, estão disponíveis lá na página do museu. Então, tivemos essas experiências, né? Mas agora que não tem mais essa imposição, que tem que ser online, né? Porque a pandemia foi embora, a gente nunca assumimos essa coisa assim, vamos fazer as narrações online, né? Assim, eu mesmo dou uma oficina para narradores, né? Que eu comecei dando com a Dora, a gente dava presencial durante anos, assim. Não só de textos do Guimarães Rosa, mas de outros autores. A partir da pandemia, essa oficina virou online, pegou e ficou, sabe? Assim, o ano passado eu até tentei abrir uma presencial, não consegui. Então, é claro que no online você perde, né, esse calor da presença tete a tete. Mas, por outro lado, eu tenho alunos de várias partes do Brasil. Na oficina passada eu tive uma aluna de Portugal. Então, tudo tem os dois lados, né? E como a narração também tem esse canal principal assim na fala, claro que você narra com o corpo todo, mas a fala é um canal bem importante, né? E esse canal da fala, né, da voz, acho que o online ele capta, né? Ele transmite de alguma maneira, ele consegue trazer isso, né? Então é isso, assim, a gente, no caso do Grupo Miguelinho, a gente nunca, né, pensou numa coisa assim. O problema de pensar nisso é o povo querer fazer só online, né? Mas é uma forma também de ampliar o projeto para o mundo, né? Já tem experiências, né, de pessoas, né, de outros países e se interessaram pelo projeto, né? Elisa mesmo, ela deu foi oficina que você deu para a gente de Cabo Verde, países de língua portuguesa. Eu dei uma oficina só para professores de países de língua portuguesa, sabe? Foi bem interessante, a partir daquele Instituto Guimarães Rosa da Embaixada, né? E então tem esse interesse, assim, né? Assim, mas Portugal há pouco tempo, Portugal, né? Uma professora de uma universidade foi a Cordesburgo, ela é professora de turismo e literatura, né? E ela quis que a gente fizesse também uma exposição do nosso trabalho online para os alunos da universidade onde ela trabalha, né? Aí eu mandei... Em 2016, nós mandamos textos gravados
para eles ouvirem depois, sabe? Que legal. E o projeto Miguelim, ele tem prioridade para crianças de escola pública? Não tem? Wolfsburg só tem escola pública. Só tem escola pública. Não temos esse problema. Que legal. Inclusive, só uma de ensino médio. Ah, é? Mas, em compensação, a escola é muito boa. É uma escola pública muito boa. Tem muitos alunos que passam no Enem, né? Sim. Que conseguem vaga em... Vocês percebem uma diferença, assim, no desempenho dos alunos que são miguelins e dos que não passaram por essa experiência? Desempenho escolar mesmo, e quem passou por miguelim hoje tem uma formação X que está numa posição melhor, tem essa... Sem dúvida. Com certeza. E aí você falou de várias áreas, né? Os professores volta e meia nos dão esse retorno. Eles desenvolvem a leitura. E uma Essa coisa interpretação de texto que é tão... o Brasil tem muito, que é o analfabetismo funcional, né? Que isso tem, inclusive, na universidade. As pessoas entram na universidade, leem e não sabem o que estão lendo. O Miguelim, isso ele vence, com certeza. Ele aprende a entender o que está sendo pedido num cabeçalho, né? O Brasil tem um problema de interpretação de texto, né? Então, essa parte, a questão de falar em público, né? Apresentação do TCC mesmo, outra coisa. Apresentar trabalho na frente da perde turma. aquela vergonha Sim. de falar em público, né? Até no teatro mesmo, a gente tem um clube de teatro na escola, que precisar fazer, a gente consegue fazer tranquilamente. Aí isso depois vai aparecer quando ele for ter que fazer uma entrevista para um emprego, ele vai sair bem, né? Volta e meia a gente tem esse retorno. Eles sabem falar em público, né? E ficam desinibidos, né? A Maria Antônia é super desinibida, conversa super bem, né? Assim, antes, nos bastidores, a gente se apresentando, ela super... Isso é muito legal, né? Muito legal. E eu posso dar um exemplo do Luiz mesmo, o meu irmão. Seu irmão. Ele atualmente estuda numa faculdade federal, ele faz engenharia da computação e o tempo todo ele tá indo fazer viagens com a faculdade, com o grupo de robótica dele. E ele comanda o pessoal, conversa com equipes, ele dá aula dentro da faculdade para alunos de escola pública, lá na faculdade dele. E ele tem uma facilidade imensa de se comunicar, de explicar as coisas. Realmente, o Miguelim se sobressai. Nunca houve nenhuma tentativa de transformar um projeto como o Miguelim numa política pública? Numa o quê? Uma política pública? Como assim? De governo absorver isso, falar, vamos criar um projeto Miguelim para todas as escolas públicas. Você sabe que eu tenho até medo de institucionalizar, sabe? Eu acho que a coisa como faz de uma forma espontânea, sabe? Assim, de um trabalho nosso que é um trabalho voluntário. E você vê o tanto que a gente não sabe vender o nosso peixe direito, muito mineiras demais, tanto é que a gente está sem patrocínio, né? Então, dependendo de quem também está aí, né, ocupando as chefias, eles, né, não apoiam, não tem esse olhar, não valorizam. Não valorizam. Tem que, seja governo ou iniciativa privada, tem que olhar para esse projeto. Esse projeto é importantíssimo para... Se patrocinassem, já seria ótimo. Né? Porque você vê, os meninos vão dar plantão no museu, ficam lá à tarde, né, ou amanhã, e não tem um lanche. Fica a tarde toda. Então, são coisas pequenas, assim. Não tem camiseta agora, os meninos que estão entrando vão receber camiseta. Nós não temos dinheiro para mandar fazer camiseta para os meninos. Como que a manutenção do museu, como que é feito? O museu é da Secretaria de Estado, né? Então a Secretaria de Estado cuida, né? Mas não os miguelins. Não, os miguelins, eles fazem os plantões e as visitas guiadas no museu, mas eles são ligados a uma associação, né? Vamos olhar para isso, né? Sabe, você nos ajuda aí. Não, vai ser um prazer. A gente... Porque nesses 30 anos, a gente teve patrocínios assim, muito pontuais, sabe? A gente aconteceu um patrocínio, um ano. Acabava, ficava 3 anos sem patrocínio.
sabe? E vocês entraram sempre com lei de incentivo estadual. Não, a gente Ou tem, tem a Rouanet gente tem também? Tem a federal e Sim. a estadual. Agora, Elise e eu que mantemos esse grupo, sabe? Então, a gente tem que pensar também em quem vai nos substituir. Né? Porque, por enquanto, a gente faz por amor, né? É pensar a sustentabilidade Agora, quem dos vem projetos, depois? Né? Não, isso tem que ser olhado com muita atenção e nós vamos fazer o possível para ajudar. Porque eu acho que a proposta do podcast do Territórios Sociais é exatamente isso. É dar visibilidade a esses projetos para que eles encontrem apoio, sustentabilidade. Então essa é a ideia do podcast. Chegar ao máximo de pessoas que uma hora ou outra fala, deixa eu ajudar esse projeto aqui, empresários da região ou de Minas, enfim. Tem muita gente interessada na obra do Guimarães Rosa e na manutenção dessa obra, né? Então certamente nós vamos conseguir pelo menos chegar nessas pessoas para que elas possam tomar conhecimento do problema, porque muitas vezes as pessoas também não sabem. Muitas vezes. E aí, como os miguelins estão dentro de um equipamento do Estado, às vezes está todo mundo achando que o Estado está custeando também esses guias, né? Então, isso é importante trazer essas informações para que as pessoas entendam, falam, olha, são coisas separadas, o museu está ali, está sendo cuidado, está sendo mantido pelo Estado, mas quem está ali trabalhando não tá recebendo. E não só quem está como guia, como um miguelin, com essa função dentro do museu, mas com essa função de promover a obra, né? Isso é um projeto de impacto social fantástico, né? Que não pode ser abandonado, muito pelo contrário, ele tem que ser ampliado. E aí, quando eu falo de pensar em formas virtuais de divulgar esse programa, é porque é tão sensacional que pra gente fica, poxa, podia chegar a mais pessoas, né? E aí, quando a gente fala da concorrência, ela é desleal, de fato, as redes sociais, elas são muito estimulantes, muito desafiadoras para estabelecer essa concorrência, mas a gente tem que apresentar coisas legais também para essa turma, né? Eu sou um pai de 2 filhas, então, se a gente não trouxer conteúdo bom, outras possibilidades, eles vão ficar ali mesmo na rede social e tal. Então, é um dos nossos papéis. Inclusive, por exemplo, agora tem a Associação Miguelin. Foi criada há pouco tempo, né? Então, a gente teria que ter, por exemplo, um espaço para isso. Realmente, o pessoal não pensar que faz parte do museu. Exatamente. Né? Isso aí, né, interfere de alguma forma. Não existe sede. Não. Hoje não tem uma sede. Não. Então, importante. Teria que ter uma sede... Até para as crianças ensaiarem, ter um espaço para isso melhor mesmo, para a gente encontrar. Eu estou ensaiando os meus na minha casa. Os meninos saem da escola e passam na minha casa. Eu ensaio no museu, em horários que o museu já está fechado. Quer dizer, teria que ter um espaço, sabe? Até eu já imaginei assim, casa do Miguelin. Né? Uma casa mesmo, sabe? Para dizer, inclusive para ir para a cozinha, fazer uma pipoca, sabe? Encontrar, conversar. Fazer uma coisa assim mais familiar mesmo, né? Acolhedora, né? Que tivesse esse espírito mesmo de família, né? E Coadisburgo, eu tenho passado por lá, tenho ido muito a Corvelo, e aí fui pela primeira vez visitar o museu do Guimarães Rosa. Eu tive um dia, mas era domingo, estava fechado. Depois eu voltei, acho que no sábado estava aberto, eu estava com a minha filha. Aí a gente conheceu, que é lindo, é maravilhoso o museu, né? E tinha o Miguelin lá na hora? Não tinha, não tinha. A gente acabou fazendo a visita. Eu acho que depois eu estava saindo quando estava chegando um grupo com o Miguelin. Outra Foi coisa uma pena. Que está acontecendo, com a escola integral agora, não está tendo plantão no museu. Porque antes tinha Miguelin de manhã e de tarde. Agora só tem nos finais de semana, sábado e domingo. Alguns de manhã vão, né? Que tem alguns que restaram que não estão no ensino médio, né? Mas tem muita procura durante a semana? Tem. Principalmente ônibus, escola. Ônibus. Nossa, muita escola. Então tinha que ter, né? Tinha que ter
A gente já tentou fazer um movimento, porque esse ensino integral, quando ele foi criado pensando em se acrescentar no horário que não estava tendo as matérias principais, atividades mais culturais, né? E o museu é uma atividade cultural, né? Assim, da gente conseguir a dispensa da escola para o menino ir uma vez por semana ou de 15 em 15 dias dar o plantão no museu. Entra na grade curricular dele, né? Mas Como até oral. agora não conseguimos com as autoridades. Não conseguimos. Você tem razão quando você fala que tem medo de institucionalizar, porque é sempre para trazer problema, né? Em vez de facilitar. Dora, Elisa, então, assim, pensando, né, nisso que a gente está discutindo, que a gente falou anteriormente, do rito de passagem do Miguelín, né, dessa complexidade de ele ver o mundo. Vocês me corrijam se eu estiver equivocado na minha interpretação do texto, tá? Mas que ele tem uma vida bastante, com muito impacto de violência, de sofrimento, e de repente ele começa a ver o mundo de uma outra forma. Esse rito de passagem, o projeto se propõe a isso, assim, ajudar essas crianças / adolescentes nesse rito de passagem? Com certeza, porque na medida em que ele tem esse contato tão próximo, né, com a literatura, isso, como a gente já comentou aqui, isso transforma a vida dele, abre os caminhos, né, e ele desenvolve a própria sensibilidade, pensar, né, e o que a gente já falou aqui, aprende a enfrentar, né, as plateias, passa a falar bem em público, aprende a ler um texto, então isso tudo liberta, né? A Maria Antônia é uma prova disso, né? Liberta. Que diante dessas dificuldades de enfrentar alunos que estão pouco interessados. E eu e Dora, a gente vendo os meninos chegarem de uma forma e a transformação deles ao longo dos anos, para nós é tão gratificante que a gente não consegue largar o projeto. Né? Assim, nem pode. Uma Miguelin uma vez falou que ser Miguelin, para ela, foi a mesma coisa dela colocar os óculos do Dr. José Lourenço do Covello. Lembra no conto que o Dr. José Lourenço tira, põe o óculos no Miguelin e ele começa a ver o mundo. Passa a ver o mundo de uma outra forma. Ela fala que o grupo Miguelin é os óculos, né? Que ajudou ela a ver o mundo. A gente vê isso no dia a dia, né? Hein? A gente vê isso. Né? A Maria Antônia falando de como ela consegue lidar com essas dificuldades, porque é muito difícil, né? Quando você está tentando apresentar algo que você preparou e as pessoas estão pouco interessadas, e ela se mostra tranquila, sem estresse. Isso é uma maturidade que certamente traz, não só do projeto, mas da própria literatura, né? Tem hora que é difícil, mas tem que dar um jeito. Você está há quanto tempo? Você falou? Desde 2021. Então são 4 anos de grupo. E hoje você tem quantos anos? Tenho 16. 16 anos. Então entrou bem novinha. Né? Eu entrei com 12 anos no grupo. Teve alguma dificuldade, assim? Ou não? Já seguia seu irmão? Já ensaiava com ele? Já chegou sabendo a obra toda? Nossa, tem um texto que é a História de Bento Porfírio. Eu aprendi esse texto, eu fui pegar ele mais pra frente, mas eu decorei esse texto praticamente inteiro, só ouvindo meu irmão e uma colega do grupo narrar. Eu decorei esse texto e eu achei muito legal. Porque essa história é um conto mais tranquilo, sabe? E ele é muito interessante. Mas eu acho que dificuldade mesmo não teve muita, não. E você tem algum sonho, assim, que tem alguma relação com a literatura, de escrever, ser uma contadora, ou uma relação com o teatro? Eu sempre gostei muito de teatro, principalmente por causa do grupo Miguelin, cresceu uma vontade grande. Mas eu acho que de profissão mesmo eu não tenho essa vontade. Eu tenho uma vontade de pegar um texto dentro do grupo, que é o texto Pacto. Nossa, eu sempre gostei muito desse texto. E é uma vontade que eu vou ter que pegar esse texto antes de sair do grupo. Ele é muito interessante. O Pacto, sabe qual que é o Pacto? Não. Quando o Riobaldo vai nas veredas mortas fazer pacto com o diabo. É muito interessante esse texto. E eu lembro do Fábio narra, né? O Fábio narra. Nossa, o Fábio narra muito bem. Eu vi alguns
alguns contadores no YouTube. Eu não sei se está oficial do Miguelinho ou se estava na USP. Alguma gravação que eu ouvi. Não é, vocês não têm isso dominado assim, não, né? Ué, deve ser esses podcast que a gente fez. Pode ser. No IEB. Eu acho que Se sim. você entrar no IEB, no link do IEB, tem muita narração. Isso é legal também, pensar num projeto para organizar todo esse material. Né? Fazer projeto de lei mesmo, né? Não só para manutenção, mas para organização dessa obra, de tudo que está sendo... Porque vai se perdendo, né? Daqui a pouco tem Miguelinho que a gente nem reconhece mais. Bom, Eu acho que recentemente eu vi um vídeo desse. Um vídeo com alguns Miguelinhos antigos narrando. Eu acho que tem pouco tempo que eu vi esse vídeo. Acho que foi até a Dora que mandou no grupo. Um vídeo no YouTube com alguns Miguelinhos mais... de outras gerações narrando. Você lembra? Não lembro, mas eram diversos recortes diferentes. Narrando Guimarães Rosa. E era o pessoal do grupo. Às vezes pode até ser esse vídeo. Pode ser. Quando eu estava pesquisando sobre o Miguelinho, inclusive encontrei pouco material na internet, de um modo geral, tem pouco material, pouco conteúdo sobre o Miguelinho. Então, porque para gente que está tentando escrever o roteiro, é sempre importante conhecer mais a história. Então, de repente, vamos fazer também um site legal, contando a história toda. Não pode deixar isso... não pode deixar morrer, né? Exatamente, não pode, não. Bom, gente, muito bom esse bate-papo, muito legal conversar sobre um autor tão importante para a gente, que é o Guimarães Rosa. Um projeto que eu, pessoalmente, fiquei muito apaixonado com esse projeto. Acho que a literatura, se tem alguma coisa que pode fazer o país mudar, é a literatura. Na educação, de um modo geral, né? Nós vivemos momentos muito difíceis e eu acho que através da literatura e da educação, né? A gente consegue melhorar as cabeças, melhorar os nossos líderes. A gente teve um episódio que deixa a gente bastante, no mínimo, chateado, de um governante que não sabia quem era Adélia Prado. Então, a gente precisa começar a olhar para a nossa cultura, para a nossa literatura, de uma forma que a gente mude o nosso país. A gente fala sempre dessas organizações sociais que estão fazendo trabalhos espetaculares no esporte, na cultura, na assistência social, e a gente tem poucos projetos de cultura com foco na literatura, e a gente tem grandes autores que podem ser explorados, e esse é um tema que a gente precisa olhar para ele com mais seriedade. Eu quero agradecer, foi muito bom conversar com vocês, foi uma conversa muito legal. Queria deixar o microfone aberto para vocês passarem contatos, canais que sejam Instagram, YouTube, se tiverem, formas de apoio. Acho que é importante as pessoas conhecerem, e a gente vai dar a maior visibilidade possível para esse programa, para que a gente consiga encontrar esse patrocínio. Então fiquem à vontade para falar das redes, dos contatos, telefone, que depois a gente vai colocar nas legendas. Eu queria falar um pouco sobre a Semana Rosiana. Legal. A Semana Rosiana, ela é um projeto de vocês ou não? Ela é um projeto de uma... Da Academia Cordesburguense de Letras do museu. Acontece uma vez por ano, em julho, na segunda semana de julho. E nessa semana acontece muita coisa, né? Tudo em torno da obra. Muita narração de história, palestras, teatros,
Então, nessa semana, vai gente do Brasil inteiro, né? Tem até problema de hospedagem. Às vezes as pessoas não vão porque não encontram lugar para ficar, né? Então, é uma semana muito rica. E, normalmente, os meninos fazem várias apresentações com textos novos que a gente dá para eles. Eu já estou pensando o que eu vou apresentar na Semana Rosiana do ano que vem, né? Então, a gente fica em torno disso aí, né? A escola pública, as escolas de colégio público, não trabalham de uma forma integrada com os programas do Miguelim? Por exemplo, da Semana Rosiana? Já vamos trabalhar esse ano... Muito pouco, né? Muito pouco. O ano que vem, a Semana Rosiana vai trabalhar, comemorar, né? Comemorar os 70 anos de Grande Sertão Veredas e Corpo de Baile. E os 80 de Sagarana. Né? Então, aí a semana vai girar em torno, então, dessas obras, né? E tem outra coisa também, quem se interessar aí para ir a Cordesburgo e fazer uma imersão, né, na obra e na cidade, tem um grupo que o Fábio faz parte. Eles criaram o Instituto Páramo. E eles, então, arregimentam grupos, né, de pessoas que querem ir para Cordesburgo e ficar lá 2, 3, 4, 5 dias, como se fosse uma mini semana rosiana, né? Então, agora, em outubro, vai ter uma imersão, chamam de imersão. E então eles estão ainda, eles colocaram agora, publicaram, né, a chamada. E então é importante, porque às vezes a pessoa não dá conta de ir na Semana Rosiana, mas pode. E essa imersão, onde que o espectador consegue encontrar? Pode entrar no Instagram. No Instagram. Instituto Páramo. No Instagram do Miguelim? Não. Tem o Instagram do Páramo. Instituto Páramo. Então, quem se interessar, entra no Instagram, tem toda a programação. Para quem quiser conhecer um pouco mais desse projeto tão importante. Só tem Caminho do Sertão, né? Não tem no do Caminho museu. do Sertão também. Aqui, ó. No Instagram do Caminho do Sertão. É o grupo do Fábio. Das caminhadas ecoliterárias. Ah, muito legal. Caminhos do Sertão. Isso. Então tem essas caminhadas ecoliterárias promovidas pelo Fábio, que é um ex-Miguelim. Isso. E hoje coordenador do projeto. Então, nesse projeto, Páramo, tem também caminhadas ecoliterárias. O projeto produziu algum escritor? Oi? Algum escritor? Algum Miguelim se tornou escritor? Por enquanto, que a gente ainda saiba, não. Tem Miguelim que fez o curso de letras. Mas que tenha se tornado... Fez mestrado, doutorado. Mas que tenha se tornado escritor, a gente ainda não tem notícia, não. Mas certamente daqui a pouco vai inspirar para que Cordesburgo tenha mais um Guimarães. Mais um Guimarães impossível, né? Mas mais um escritor. Mas o Brasil está tendo uma safra interessante, né? Agora Itamar Vieira Júnior, um cara bacana. Aqui a Carla Madeira, aqui de Belo Horizonte, que é uma escritora também que está tendo uma repercussão muito legal. Então acho que a gente, muito menos do que devia, mas a gente também tem conseguido produzir uma literatura interessante. Bom, quero agradecer novamente, foi um prazer. Quiserem deixar as palavras finais, fiquem à vontade. Então, foi um prazer para nós também, né? Para quem quiser conhecer de perto o Grupo Miguelim, venham até Cordesburgo. E principalmente fim de semana, com certeza, vocês conseguem ouvir os meninos lá no museu. E também, quem tiver interesse de aliar sua marca à nossa causa, vai ser muito bem-vindo, né? Assim, a gente agradece, né, o Territórios por essa oportunidade e esperamos vocês lá em Cordesburgo. Muito bom. Foi um prazer vir aqui, né? E mostrar nosso trabalho, né? Porque como a gente é mineiro, sabe mineiro que não mostra trabalho?
Trabalho em silêncio, né? Sei bem como é. Pois é. Então, é uma oportunidade da gente, né, mostrar, É. né? Porque vai muita gente no museu, muita gente conhece o grupo, eu trabalho, mas ainda é uma minoria, né? A gente precisa de ampliar isso aí, né? Temos que ampliar. E a gente está com uma proposta agora de fazer um Territórios Sociais indo nos projetos. Esse bate-papo ele é super legal, mas a gente não consegue mostrar de fato os benefícios que estão trazendo todos os projetos que a gente visita, que a gente conversa. Então a gente está com esse propósito, tomara que dê certo. Maria Antônia, obrigado, parabéns. Estou muito bem impressionado, assim, você é uma artista, merece todos o acolhimento que você teve em São Paulo, que você tenha outros em outros momentos. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, podendo representar meu grupo, o pessoal da minha geração, das anteriores e das futuras. Fico muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. E eu termino esse episódio com uma frase do Guimarães que diz que o sertão está dentro de nós, não é isso? E eu entendo essa frase como essa transformação que a gente tanto busca, ela está dentro de cada um de nós. É a partir do que a gente faz é que a gente vai encontrar o lugar e o mundo que a gente quer viver. Muito obrigado e até o próximo Territórios Sociais. Territórios Sociais. Territórios Sociais. Territórios Sociais.